Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso BMC Talks, o nosso encontro aqui semanal, né, para conversar com um bate-papo com grandes gestores, especialistas de investimento, grandes executivos. E hoje o bate-papo vai ser muito especial com o time da Vinci Partners. Eu acho que até já vou chamar o Fernando aqui para a gente falar um pouco com ele, mas acho que o Fernando, acho que não tem quem não conheça a Vinci Partners, né? Então acho que uma das casas mais tradicionais do Brasil, né? Em termos de investimentos. Muito obrigado, Fernando, pela participação, pelo tempo. E primeira coisa, acho que para quem não conhece, né, Fernando, contar um pouquinho da história, tanto do Fernando, né? Acho que confunde um pouco também com a história da própria Vinci, né? Mas conhecer um pouco mais da Vinci e depois a gente conhecer também um pouco do Fernando, mas simplesmente o Fernando, acho que talvez seja o cérebro aí da Vinci, né? Com uma grande responsabilidade nas tomadas de decisões. Obrigado novamente, Fernando, pela participação. Então, fazer um resumo aqui, quem que é realmente a Vinci Partners, para quem não conhece? Tá, joia. Bom, boa tarde, obrigado, Marcos, pelo convite. A Vinci é uma gestora de recursos, né? A gente faz gestão de recursos de investidores, tanto internacionais que investem no Brasil, quanto investidores locais, pessoas físicas, investidores institucionais, assim por diante. É uma casa que foi fundada em setembro de 2009 por diversos profissionais que tinham bastante experiência no mercado financeiro. Então, a gente já está aí com mais ou menos 12 anos, né? E que a gente investe em vários setores, de várias formas diferentes. Então, a gente investe em empresas fechadas através dos nossos fundos de private equity, né, que é o caso, por exemplo, hoje em dia a gente que controla a Domino's Pizza, a gente que fez o investimento na rede Burger King, que hoje em dia é uma ação listada, uma empresa que virou pública. A gente tem investimento forte no setor imobiliário, com vários fundos listados, né, de real estate, né, no segmento de shopping, lajes, logística e outros. A gente tem investimentos em infraestrutura, né, a gente tem uma trajetória bem longa de investimento no setor elétrico e temos também o fundo listado de investimento em infraestrutura. Tem a parte de crédito, onde, em geral, a gente tem produtos de longo prazo, são fundos com prazos de 10, 15 anos, onde a gente dá crédito para empresas em vários setores. Depois a gente tem a parte do mundo que a gente fala do mundo mais líquido, né? Que é um mundo com carência menor, onde o investidor ele investe e pode resgatar o recurso em qualquer momento, né? Essa parte é a parte dos fundos multimercados, né? É a parte dos fundos de ações e a parte onde a gente faz gestão dos mandatos de alocação, dos mandatos de previdência e dos investimentos que aí sim a gente faz no exterior, né? Que é uma classe de ativo que tem ganhado bastante relevância recentemente. Então, assim, a Vinci é uma casa completa, a gente pretende ser uma plataforma única, onde as pessoas que investem com a gente conseguem acessar diversos tipos de investimento diferentes, e acho que o que faz a gente ser bem diferente de outras gestoras realmente é essa capacidade de estar enxergando o mercado como um todo, tá? Uhum, sim. E hoje vocês estão assim, com quantos, acho que todo mundo conhece esse termo, né? Quanto que tem de recursos sob gestão ou nos principais fundos? E qual que é a principal estratégia? Você acha que vocês têm assim, um DNA, por exemplo, a Vinci é conhecida como uma casa de equity, de renda fixa, ou não? Como você falou, assim, deve ser realmente uma plataforma onde você encontra todas as soluções no mesmo lugar? Essa sua pergunta é muito interessante, né? O que acaba acontecendo é que, dependendo do segmento onde a gente está lidando, as pessoas conhecem a gente mais por um aspecto, né? Então, por exemplo, a maior parte dos investidores estrangeiros que estão com a gente via private equity. Então, acaba que na parte de bolsa local, a gente também é relevante com investidores estrangeiros, mas o pessoal acaba conhecendo talvez a gente mais pela parte de private equity. Quando a gente olha o segmento, por exemplo, de investidores institucionais locais, eles conhecem mais a gente por causa da parte de renda variável e a parte de alocação. Então, acaba que existe essa
assim, cada tipo de investidor acaba acessando a gente de uma maneira diferente. Eu acho que isso é um negócio interessante. Só que a gente acaba sendo bem relevante em todas as classes, tá? Quando a gente pega o total de recursos que a gente tem em uma determinada classe, é bem significativo. A 20 é uma empresa, talvez, entre as maiores gestoras independentes do país, tá? E bem relevante em todas as classes, que esse, no final do dia, é o nosso objetivo, né? A gente quer ser conhecido por uma gestora, como sendo uma gestora que participa dos investimentos em todas as classes de ativos, e a gente quer estar exatamente vendo os negócios que estão acontecendo em todas as classes de ativos. Uhum. E só para, acho que uma pergunta que vocês devem receber também, usualmente, vocês são sócios, né? Mas vocês também investem nos recursos, parte dos recursos também na 20, ou vocês só investem na 20? Assim, tem uma política, até mesmo a pública, que a gente consegue realmente ter mais esse famoso skin in the game, né, dos sócios da 20? É um bom ponto. Acho que isso até ficou bem conhecido hoje em dia, né? Todo mundo fala do skin in the game, e a gente aqui sempre teve, até porque a gente nasceu investindo os recursos proprietários. Então, a gente nasceu investindo nossos próprios recursos nos nossos veículos, né? A partir dali que a gente começou a deixar e tornar os veículos públicos para acessar outros investidores. Então, a gente já nasceu com 100% de skin in the game. E o que a gente fala, que acho que é o que torna a gente não único, mas assim, diferenciado do resto, é que a gente tem aqui no nosso slogan que os clientes são sócios e os sócios são clientes, né? Acho que esse é o nosso slogan que a gente considera bem relevante. Então, a gente investe nos mesmos produtos que os clientes investem, pagando as mesmas taxas, tendo o mesmo retorno. Não existe aqui um dinheiro, um produto que não tenha clientes ou que não tenha sido oferecido para clientes, né? Então, acho que isso gera um alinhamento que é muito importante para os clientes saberem. Ou seja, quando eventualmente nossos fundos estão indo bem, está todo mundo feliz, a gente e os clientes. Quando o produto eventualmente não está indo tão bem, é bom o investidor, né, o cliente, ter certeza que a gente também já está incomodado, porque a gente investiu lá e provavelmente a gente já está aqui vendo o que a gente deveria estar fazendo para corrigir a rota. Uhum. E falando só do que você citou alguns casos, por exemplo, que assim, vocês, como você falou, tem uma plataforma muito grande de produtos, mas tem um dos produtos que é bastante conhecido, que é o Private Equity. E a gente aqui, pelo menos o investidor, conhece muito daqueles que vocês desinvestiram, né? Você citou alguns. Só para relembrar, assim, quais foram os casos aí que realmente vocês desinvestiram, saíram da posição via bolsa, né? Que acho que é um processo, ainda no Brasil, talvez relativamente não tão comum, assim, ou não tão comentado, assim, né? Essa saída através da bolsa, né? Até vou voltar no tempo, né? Um dos primeiros casos, na verdade, foi a Semar, que hoje em dia é uma das maiores empresas do setor de energia elétrica, que é a Equatorial Energia. Esse foi um investimento dos sócios aqui da empresa lá atrás, vários anos atrás. Sim. E mais ou menos a gente deve ter ficado investido, talvez, provavelmente, perto de 15 anos nessa empresa. A saída foi em bolsa, né? E a gente mesmo, provavelmente uns 4, 5 anos atrás, é que a gente saiu totalmente dessa empresa. A gente teve, no fundo mais recente, por exemplo, o Burger King, né? Que foi essa empresa que a gente listou. A gente tem no setor de educação outras empresas que a gente está listando. Acaba acontecendo que a saída, né, do investimento em private equity tem duas formas. Ou você acaba vendendo um sócio estratégico e a empresa pode continuar fechada, ou você lista ela em bolsa, tanto na bolsa aqui do Brasil ou no mercado internacional, e aí a empresa vira pública, passa a ter outra base de acionistas e você acaba saindo dos investimentos, né? Mas acaba que a saída pode ser das duas formas, tá? Fernando, tem uma pergunta aqui, já vou fazer aqui, que é da audiência aqui no chat. Em relação ao assunto mais específico, que é a questão de criptomoedas, né? Criptoativos.
Como é que vocês trabalham? Vocês têm algum veículo que vocês investem nesse tipo de ativo? Ou como é que vocês estão considerando ou não, né, esse tipo de investimento dentro dos fundos aí da 20, né? Ou seja, o assunto é discutido ou vocês ainda não se aprofundaram ou já faz parte da gestão? Como é que está esse tipo de ativo dentro dos fundos, dentro da 20? A gente, na verdade, discute bastante, né? É uma classe de ativos relativamente nova e que realmente foge assim, do mercado mais tradicional. A gente não tem nenhum esforço de ter um produto dedicado a essa classe de ativo. As discussões aqui estão caminhando para que em alguns veículos que a gente tem aqui, alguns fundos multimercados, eles possam ter exposição às criptomoedas, né? A gente está andando nessa direção, só que por enquanto realmente assim, investimento realizado a gente não tem nada, tá? A gente enxerga que com o passar do tempo é uma classe importante, que tem ganhado relevância, né? E que no cenário atual, eventualmente a relevância pode ficar ainda maior, né? Então é por isso que as discussões assim são quentes e que provavelmente a gente vai caminhar para fazer alguma coisa nisso. Mas assim, de concreto, hoje assim, não temos nada desse tipo de classe. E só para voltar na questão ali do private equity, eu não sei se tem, eu só queria entender assim, se tem alguma empresa, por exemplo, hoje que é capital fechado, que vocês investem, que você poderiam, tá certo que essa informação talvez seja ainda privada, não seja pública, mas você acha que pode acontecer, por exemplo, vocês utilizarem o mercado de capitais esse ano, nos próximos anos, de virem com novos cases para fazer abertura de capital, enfim, que vocês têm participação, tem alguma agenda, alguma expectativa em relação a esse movimento? Ô Marcos, na verdade esse é um assunto que é sempre estudado, né? E dependendo das condições de mercado, do apetite de risco dos investidores, a gente pode estar fazendo o desinvestimento listando a companhia assim. Nosso sócio que cuida dessa classe de ativos aqui, ele está sempre olhando as alternativas, tá? A gente estudou, listar algumas companhias faz alguns meses, a gente decidiu que não era o melhor momento, né? Mas esse é um assunto que rotineiramente a gente está acompanhando as oportunidades, tá? E depende bastante, que eu estava falando, na verdade, do apetite a risco do mercado, tá? Sim. E falando agora um pouco de cenário, né? Você como CIO deve ser uma responsabilidade muito grande, né? Como é que, de uma forma geral, você conseguisse resumir, por exemplo, como é que os fundos hoje estão programados, né? No sentido assim, estão alocados, estão mais otimistas com o Brasil, otimistas com o mundo, conservadores, até o pessoal que estava falando, por exemplo, faça chuva, faça sol, os fundos da 20 valorem, permanece sempre intacto, enfim. Como é que está a cabeça de vocês em termos de alocação para esse ano? Enfim, vocês estão animados com bolsa? Como é que está a visão, de uma forma geral, o resumo da estratégia da alocação hoje? Vou falar um pouquinho assim, em linhas gerais. A gente, indo de trás para frente, né, a gente está animado sim com o cenário, tá? Tanto o cenário externo quanto o cenário doméstico. Tá? Acho que a gente, no Brasil, sempre tem alguns desafios, a gente espera que os desafios sejam vencidos, né? Daqui a pouco eu dou uma detalhada neles, mas assim, o cenário em linhas gerais é bem otimista. A gente tem uma expectativa de crescimento do PIB aí acima de 3,5% esse ano, né? A gente acha que pode surpreender bastante para cima, a economia, a atividade está bem aquecida, tá? Óbvio que tem uma dispersão grande entre vários setores, mas em linhas gerais a economia está aquecida. A gente acha que a inflação no ano deve ficar ali em 3,8%, de repente um pouquinho para cima, mas está ao redor dessa faixa, e provavelmente o Banco Central, né, vai voltar aí a subir os juros. Então a gente espera uma normalização dos juros, mas que provavelmente ainda vão ficar numa faixa assim, bem estimulativa, né? A gente espera que o juro médio no ano fique ao redor de 3%, e no final desse ciclo de alta, de normalização, ele pare em 4%. Então, assim, se a gente pensar num juro médio de 3 com inflação de 3,8, que eu estava falando, a gente ainda vai ter um juro real aí de curto prazo negativo, né, o que acaba estimulando, continuando, na verdade, a vida, estimulando a economia, como a gente tem visto nos últimos meses, tá?
Com isso, na verdade, a migração dos recursos das classes de menor risco para as classes de maior risco vai continuar acontecendo, né? Então, esse fluxo das pessoas físicas se cadastrando na B3 para comprarem fundos imobiliários ou comprarem ações, provavelmente vai continuar. Os investidores institucionais que têm as metas atuariais para cumprirem, provavelmente vão ter que buscar portfólios, alocações de maior risco ao longo do tempo. A gente tem visto, desde outubro, a volta do investidor estrangeiro, também dado o cenário global, né? E aproveitando para falar um pouco do cenário global, a gente acha que o cenário global também, né, pelo que a gente tem visto, né, os membros do Fed, né, do Banco Central dos Estados Unidos falarem, provavelmente eles vão evitar ao máximo, vão postergar ao máximo a alta dos juros. Então, a gente vai continuar no mundo com muita liquidez, né, com muito estímulo fiscal. Então, o novo presidente dos Estados Unidos está se esforçando em aumentar a quantidade de dinheiro que ele quer colocar na economia através dos pacotes fiscais. Então, esse mundo de muita liquidez, com juro baixo, né, e com um governo democrata que provavelmente tira um pouco dessa tensão geopolítica que a gente viveu nos 2, 3 últimos anos, provavelmente o fluxo dos recursos começa a fluir para todos os blocos. Então, a gente tem visto bastante recurso indo para os emergentes, né? E isso, somado à questão do início da vacinação, né? E agora, na verdade, já mais do que o início, uma aceleração na quantidade de pessoas vacinadas, leva a uma nova normalidade da economia, né? Que provavelmente faz com que vários países voltem a apresentar crescimento. Esse crescimento sincronizado acaba puxando um pouco o preço das commodities para cima e aí acaba também ajudando os emergentes. Então, a maior liquidez, as taxas de juros baixas e essa puxada nas commodities são, assim, ventos externos bem favoráveis que a gente tem aqui no Brasil. E do lado doméstico, né, como eu falei, o cenário assim, de crescimento e juro também acaba ajudando. O desafio, né, Marcos, está mais ligado à questão fiscal, né, como que o governo vai fazer para reenquadrar. A gente teve que dar um estímulo muito grande, né, o endividamento, né, a relação dívida-PIB acabou ficando muito grande, e aí agora a gente tem que ver como faz para normalizar isso, como trazer isso para um patamar mais aceitável, tá? E aí acho que o governo agora vai tentar, né, com essa nova formação aí, nova presidência, tanto da Câmara quanto do Senado, vai tentar ativar uma agenda econômica de reformas que provavelmente pode colocar a gente no trilho, e aí pode ser uma notícia muito positiva do lado aqui do câmbio, da taxa de juros, e ser um potencial, ser um catalisador muito grande para a gente voltar a crescer, que no final do dia é o que a gente está precisando. Uhum. Quanto ao posicionamento dos fundos, né? Justamente isso que eu ia perguntar. Pode continuar, Fernando. Eu ia falar, então os fundos, eles, óbvio, a gente tem vários fundos, né, como a gente estava falando, é uma plataforma, os fundos estão apontados nessa direção, então, que é um cenário otimista, então eles estão apontados nessa direção, tá? O que acaba acontecendo, eu vou falar um pouco do Valorem que foi mencionado aí. O Valorem é um fundo que a gente busca gerar retornos acima da inflação, é um fundo bem líquido, é um fundo multimercado que só faz juros e moeda, muito líquido, né? O que a gente fez ali, na verdade, foi ao longo do tempo saber escolher exatamente em que lugar da curva de juros está posicionado. Então, durante o último trimestre, por exemplo, do ano passado, a gente tinha uma expectativa que a inflação ia vir forte, né? Então a gente ficou mais concentrado nos títulos mais de curto prazo e com uma aposta nessa questão, né, na questão que a inflação viria mais forte. Já nesse momento a gente continua nos títulos de curto prazo, mas aproveitando que talvez a curva de juros pode dar uma desinclinada, o carregamento, né, que a gente fala, a taxa de juros que está embutida nesses títulos é atrativa, então se a gente carregar esses títulos ao longo do tempo, ele pode gerar um retorno muito maior do que o retorno do CDI. Então, assim que a gente está posicionado lá, sem nenhuma posição muito grande em moedas, né? Lembrando que no ano passado também a gente tinha uma posição comprada em dólar contra real, que acabou ajudando bastante a gente, principalmente naquele momento de estresse ali de fevereiro e março. Tá?
Nos fundos que podem ter exposição à bolsa, hoje em dia a gente está bem comprado em bolsa, a gente deve ter uma exposição ali média de 10% a 15%, né, tanto em bolsa brasileira quanto bolsa americana. Né, óbvio que a maior parte da exposição nossa, por a gente ser brasileiro, a gente entende que a gente tem uma vantagem comparativa por estar aqui no Brasil, por ser brasileiro, por ter muita experiência no mercado local, por ter uma equipe de analistas que acompanham essas empresas, né, bem de perto, então a gente acaba tendo a maior parte da nossa exposição em Bolsa Brasil, né, e é onde a gente faz esse jogo muito assim que a gente chama de stock picking, né, que é tentar selecionar as melhores companhias ou as companhias que em determinados momentos vão se beneficiar do cenário. Uhum. O Fernando, o pessoal perguntando aqui muito do Valorem, né? Então vou ler a pergunta que fizeram aqui, ó. Na verdade, não foi exatamente essa pergunta, mas a pergunta assim foi: quais os principais drivers que mantêm uma rentabilidade tão estável no 20 Valorem? Acho que a pergunta mais certa deveria ser assim: qual que é o segredo, né? Onde que vocês acertam tanto? Qual que é olhando para trás, vamos pegar assim 2020, né? Onde é que vocês acertaram tanto para ter essa consistência em resultado, né? Na verdade, eu acho que o DNA dos times de gestão aqui, acho que é importante colocar isso. Quer dizer, quando se fala em segredo, o segredo, na verdade, é estar sempre trabalhando bastante. Mas, assim, acho que a forma com que a gente trabalha, que eu acho que é interessante de estar explicando para vocês. A gente está sempre preocupado em construir uma carteira, né, que tenha algum tipo de diversificação, para caso o nosso cenário não aconteça, a gente sofrer muito pouco, né? Então, se a gente voltar em janeiro do ano passado, né, janeiro de 2020, a gente achava que era um ano que ia ter bastante crescimento, que o Brasil ia crescer bastante, as ações iam se valorizar, assim por diante. Mas mesmo com tudo isso, e o dólar, na verdade, se a gente lembrar, ele já vinha, na verdade, se desvalorizando contra o dólar, o real já vinha se desvalorizando contra o dólar há alguns anos, né? Desde 2015 ele já vinha se desvalorizando. Então, mesmo assim, a gente tinha uma posição feita através do mercado de opções, onde a gente ganharia se o dólar, se o real se desvalorizasse muito, né? Que era para proteger essa posição que a gente tinha aplicada na curva de juros doméstica. Quando veio o estresse todo, é óbvio que a gente perdeu nessa posição que era aplicada na curva de juros, mas a gente compensou essa perda com a posição comprada em dólares. Então, é isso que eu estou falando. É uma forma que a gente sempre tem nos fundos de achar qual é o seguro, qual é a proteção que a gente tem que colocar, onde a gente tem que fazer algum seguro caso o nosso cenário não funcione da maneira correta. E aí, a outra coisa que aconteceu ao longo do ano foi o que eu estava explicando. Quer dizer, na hora que a gente sentiu que a inflação estava descolando, né, estava muito assim, diferente do que estava esperado pelo mercado, aí a gente encurtou os títulos e ficou comprado em inflação, e aí foi aquele último trimestre que realmente o fundo andou muito bem por estar comprado em inflação. Então, assim, esse jogo, né, de estar olhando bem de perto o mercado de juros, o mercado de inflação e de moeda, dá para a gente oscilar bem ao longo dos ciclos. É isso que a gente se propõe a fazer. Daí com bastante liquidez, sem nenhum tipo, nesse produto, sem nenhum tipo de risco de crédito. O Fernando, só para voltar àquela pergunta anterior, né, eu sei, ela vai soar meio estranha, mas olhando para... Vamos pegar para três principais ativos, né, Ibovespa, dólar e juros. Onde é que vocês enxergam mais prêmio, né, no sentido... É difícil comparar porque são volatilidades e riscos diferentes, né? Mas no sentido assim, vocês acham que a Bolsa pode chegar no final do ano em 150 mil pontos, ou o dólar onde está fica parado? Nesse sentido, assim, onde é que será que tem mais oportunidade, né? É boa pergunta, porque que nem você colocou, né? Acho que tem oportunidade nos três mercados, só que são riscos diferentes, né? O que para a gente parece mais assim fácil e um pouco mais óbvio é a alta da bolsa, né? Ali onde a gente tem a maior parte do risco e é onde a gente não costuma fazer projeção assim em pontos, né? Falar de 150, 160, e pouco, porque o nosso jogo aqui, que nem eu estava falando, é bem de stock picking, encontrar os setores que a gente acha que vão andar bem, as empresas e, né, e fazer essas trocas ao longo do tempo. Mas a gente acredita que
provavelmente a bolsa vai andar bastante. E por que a gente acredita nisso? Porque existe uma condição no mercado atual, que é a primeira vez que acontece e que é rara, que é a gente ter um PIB potencial muito maior do que o nível de juros. Então, é muito, assim, raro isso acontecer no Brasil, ainda mais porque o juro aqui sempre foi muito alto. Então, é a primeira vez que a gente tem essa condição. E essa condição, ela faz com que esse tipo de ativo, né, que gera um fluxo de caixa, que tem crescimento, acaba tendo uma valorização muito grande, porque ele vai crescer, para falar em termos assim mais simples, vai crescer com o PIB e a gente vai fazer o desconto com a taxa de juros, o PIB é maior que os juros, isso aí tende a aspas, subir bastante. Então, assim, ali é onde a gente acha que está desequilibrado, é onde, se você olhar do ponto de vista assim, de posicionamento do mercado, o brasileiro ainda tem muito pouca alocação em renda variável, tanto assim as pessoas físicas quanto os institucionais, aí os fundos de pensão, os investidores institucionais locais, então onde tem muito espaço, na verdade, para haver crescimento. Tanto é que, se a gente vê aí nos últimos 12 meses, foi a maior janela onde teve emissão de ação, onde teve follow-on na bolsa. Né? Quando a gente olha agora a parte de juros e moeda, a gente também vê que tem espaço para a gente ter valorização. Né? O dólar, a gente acha que o real se desvalorizou muito, que tem espaço para o real se valorizar, mas isso vai depender mais das reformas e desse cuidado do lado fiscal. Em ficando claro isso, provavelmente, e assim, o governo executando melhor isso, provavelmente a gente vai ver o real se valorizar. Tá? Não é um movimento assim tão fácil, porque do outro lado, jogando contra, a gente tem um diferencial de juro muito baixo contra os juros internacionais. Né? A gente também nunca teve um diferencial de juro tão baixo, e isso faz com que o investidor doméstico, na verdade, ele está tentando também diversificar sua carteira, investindo mais no exterior. Então, isso gera um fluxo de saída. Tá? Mas eu diria que o peso maior está no lado do fiscal, né? E em havendo as reformas e ficando claro esse cuidado, esse comprometimento, né, com o lado fiscal, provavelmente tem uma valorização ali do real contra o dólar. E provavelmente, na minha cabeça aqui, é alguma coisa ali entre 4,80 e 5, tá? O espaço, assim, o potencial de valorização. E o último mercado, então estou indo até na ordem do que eu acho que tem mais né, prêmio, você falou, a bolsa, talvez depois em segundo lugar pode ser o câmbio, e depois a gente tem o juro. O juro, provavelmente, durante um período que vai ali até março, abril, provavelmente é um período mais difícil. Né? O carregamento, de novo, é bom, porque a curva está muito inclinada, tem prêmio, mas provavelmente talvez não tenha grandes valorizações. Por quê? Porque quando a gente chegar ali em março, abril, a inflação acumulada de 12 meses provavelmente vai estar perto de 6, 6,5. Então, vai ter muito questionamento por parte do mercado se o Banco Central não deveria subir os juros, se não deveria subir mais rápido, qual é a velocidade correta. Também temos, do outro lado, um problema que é o Tesouro precisando se financiar. Né? Como a gente falou, o Tesouro, o governo gastou bastante com a Covid e o Tesouro está precisando se financiar. Então, ele está precisando colocar bastante título no mercado para tomar dinheiro. E isso, o grosso dessa parte do financiamento, assim como, do nosso ponto de vista, essa inflação acumulada de 12 meses, vai fazer um pico ali em março, abril. Então, até lá, vai ter um certo, assim, bastante volatilidade no mercado de juros, tá? Então, seria um mercado mais, assim, difícil. Passado isso, e eventualmente iniciado o ciclo, né, de normalização dos juros, provavelmente aí também a gente pode ver uma valorização dos títulos. Por quê? Porque a curva de juros está embutido muito alta. Né? Tinha muita incerteza com o fiscal, então tinha bastante prêmio. Tem embutido dentro da curva de juros um ciclo de alta muito grande. Aí, a partir dali, eu acho que a gente pode ver, eventualmente, a curva se normalizando e a gente pode ver uma valorização dos títulos, principalmente dos títulos mais longos. Uhum. O Fernando, falando de título, e acho que também de fiscal também, a gente está
num período de namoro, né, de uma semana para cá, né, de segunda-feira para cá, o mercado tá namorando aí com o novo Congresso, né? Primeiro, duas opiniões, né, duas perguntas em uma. Você concorda com esse namoro, né? Você acha que faz sentido, sim, ter esperança realmente, dar esse voto de credibilidade, né, de voto de confiança? E segundo, né, quanto será que dura esse namoro, né? Às vezes a gente vê alguns namoros aí que duram meses, né? Enfim, o mercado será que não está muito otimista, né? Pelo menos essa semana foi surpreendente, né, o movimento. Eu acho que o mercado está otimista, né? Acho que, na verdade, sem dúvida nenhuma, foi uma vitória do governo, né? Uma vitória em primeiro turno. Todo mundo, até uma semana atrás, achava que a disputa ia ser assim, mais dura. Então, acho que isso que deu um certo otimismo, né? Inclusive, quando viram alguns partidos migrando de lado na disputa, acho que isso aí ficou, assim, foi uma vitória para o presidente, tornou ele um pouco mais forte. Agora, o que a gente tem que ver é como que vai ser essa agenda, né? E se essa agenda vai ser colocada em prática e como vão ser as votações de fato, né? Acho que o número de votos que o candidato do governo teve deu uma sensação para o mercado de que várias pautas conseguem ser aprovadas, né? Por isso essa euforia. Agora a gente vai precisar ver, de fato, qual é a pauta que o governo vai ter. O governo vai ter que realmente pôr uma pressão para que essa pauta vá à votação, e a gente vai ter que ver o resultado das votações. E vai ter que ir construindo, né, e solidificando esse otimismo à medida que a agenda vai avançando e o governo vai ganhando. Tá? Acho que a pauta, a independência do Banco Central é uma pauta importante, que pode ser aprovada, e isso vai, como eu falei, vai tornando, vai construindo uma base muito forte, na verdade, para o crescimento, e aí provavelmente pode reforçar, né, pode, na verdade, garantir até para o governo, em 2022, uma vitória nas eleições. Né? Se ele conseguir chegar em 22, se a gente virar esse ano com muito crescimento, provavelmente a candidatura do Bolsonaro para a eleição de 22 fica forte. Aí o mercado vai gostar. Né? Ô, Fernando, só para voltar ali na questão que a gente tinha falado do Ibovespa, né? Você falou assim, a gente não olha muito para números de projeção de Ibovespa, enfim, esse detalhe, mas vocês com certeza olham muito para potencial dos ativos individualmente, né? Do stock picking. A minha pergunta é, sem falar de cases, né? Você acha que tem ações ainda listadas em bolsa, por exemplo, que possam ter 50% de potencial de valorização ou mais, né? Primeiro, se elas existem, é meio tipo um programa da TV aberta aí, né? Elas existem e são comuns ou está cada vez mais difícil, né, encontrar esse tipo de empresa? A gente acha que existe, tá, Marcos? Sempre, na verdade, essa dispersão nas companhias sempre vai existir, né? Porque dependendo do cenário, você vai ver ações realmente assim se valorizando. Você pega, vamos olhar para trás aí nesse caso, pega a Petrobras de setembro para cá, né, deu mais de 50% em pouco tempo. Não quero dizer que a Petrobras vai subir outros 50%, tá? Só estou querendo te mostrar como esse nível aí de valorização pode acontecer sim, tá? Acho que se ainda houver esse cenário de crescimento forte, né, maior do que o esperado no PIB, e a gente mantendo esses juros baixos, com commodity subindo, com o fluxo, né, de entrada, ou seja, a liquidez da bolsa está bem grande, com fluxo de entrada, com certeza alguns papéis vão subir mais até 50%. Por outro lado, vão ter outros papéis que eventualmente, ou porque já se valorizaram muito, ou porque são setores que não vão assim, se beneficiar tanto desse cenário, que vão sofrer. Então, sempre tem essa dispersão. É aí que a gente tenta tá trabalhando. Uhum. Ô, Fernando, eu ia fazer uma outra pergunta, mas lembrei agora também que pelo menos um histórico um pouco da Vinci se relaciona um pouco com bancos de investimento, né? Ou enfim, da história.
A gente está passando por esse, de certa forma, um boom aqui de IPOs aqui no Brasil e aqui alguns IPOs ou sendo mal precificados ou uma influência muito de pessoa física subindo. Hoje, acho que tinha alguns papéis estreando hoje, subindo 20%, 30% num dia só. Outros papéis abrem o capital, depois de 2 meses sobe 50%. Você acha assim, olhando um pouco para a experiência de vocês da Vinci, que já tem essa bagagem de banco de investimento, será que os bancos de investimento estão errando na precificação? Ou será que realmente é um fluxo de compradores, pessoas físicas que ficaram de fora? Enfim, como que a gente justifica, por exemplo, uma ação subir 50% depois no mês seguinte, depois do IPO, né? O que será que está acontecendo, né? Eu acho que tem um pouco de cada coisa, né? Nunca é a mesma história. Não é a mesma história repetidas vezes, né? Acho que tem essa questão do fluxo, sim, tá? Não sei te dizer se são fluxos, assim, se o fluxo só de pessoas físicas, eu acho que não. Acho que é um fluxo geral mesmo. Tem a questão que eu diria que hoje em dia eu até daria um peso maior, que é a questão setorial. A gente tem visto, na verdade, empresas de setores que eram um pouco relevantes, na verdade, até então, virem para o mercado. Então, toda essa parte mais ligada à tecnologia, que a gente tinha uma presença pequena, né, tá vindo para a bolsa. E aí eu acho que no mundo atual, talvez porque assim, a gente viu nos últimos anos um descolamento muito grande nos Estados Unidos, né, do setor de tecnologia para os outros setores, acaba acontecendo que, de uma maneira atrasada, essas empresas vindo para cá, o pessoal começa a acreditar que, poxa, tem que comprar empresas de tecnologia e tal, e aí essas empresas acabam andando bem, ou são de outros setores que também não tinham representatividade. Então, eu hoje atribuo mais um peso maior a essas grandes altas, a essas empresas de setores que tinham pouca penetração na bolsa, né? É óbvio que também tem sempre uma outra história, que não tem muito a ver com isso, que acabam andando bem ou andando mal, mas acho que as que têm tido mais sucesso, né, que têm tido essas valorizações, como você falou, são desses setores novos e com algum quê de tecnologia, e como a gente tinha muito pouco, né, no mercado, a gente tinha 3, 4 ações, né, apertando bastante, tinha 3, 4 ações, a gente vê que é isso que tem acontecido. Uhum. E depois de um tempo, provavelmente, Marcos, vai dar uma normalizada. Sim, sim. O Fernando, falando em setores, vocês têm algum setor assim que vocês têm maior exposição, maior preferência, ou estão mais confortáveis, no sentido assim, pô, tecnologia não vai parar de subir, a gente tem uma posição relevante, enfim. Qual que é um setor hoje, olhando para fundos de equity, ou até mesmo de outros fundos, crédito, que vocês estão mais confortáveis, assim, olhando para fundamentos, né, em termos de crescimento, de valorização, ganho de rentabilidade, de uma forma geral, quais são as preferências em termos setoriais? A gente gosta bastante, na verdade, de vários setores, mas assim, por exemplo, setores ligados a commodities são setores que a gente gosta, né? Acho que a gente surfou bem essa questão da recuperação do mundo todo, né, pós-Covid, e que ajudou as commodities, a impactar as commodities. Então, parte de mineração, parte de papel e celulose, são setores que a gente andou realmente bem, né? A gente gosta do setor elétrico, acho que a gente aqui, tanto por causa desse DNA, que nem eu falei, de fazer investimentos no próprio setor elétrico diretamente, acaba que dá um conhecimento para a gente bem profundo do setor, né? Então, quando a gente vai para esse mercado líquido, então mercado público, de empresas públicas, a gente acaba acompanhando bem de perto, gosta, sempre teve bastante investimento, né? Então, é um setor que a gente acaba gostando, porque o mercado costuma dizer, né, assim, costuma classificar essas ações como ações ligadas aos juros, né, porque elas dependem bastante também da curva de juros. Então, quando a gente pensa que a curva de juros tem bastante prêmio, né, e que o prêmio dessas empresas sobre a curva de juros está na máxima histórica, né, a gente vê que faz algum sentido ter investimento em alguns desses papéis. Tá? A gente gosta do setor elétrico também. A gente gosta de tecnologia, só que no caso de tecnologia, a gente, por exemplo, prefere fazer investimentos nas empresas internacionais. Tá? A gente tem mais nas empresas internacionais,
ser um mercado maior, essas empresas são globais, já estão mais... já tem mais rodagem, né, são mais antigas, e ao mesmo tempo o valuation parece mais atrativo, tá, do que as empresas locais. E assim por diante, né? E a gente tenta construir, que nem eu estava falando daquela questão nossa do DNA, construir uma carteira diversificada, então também a gente não fica preso a um ou outro setor, mas esses são 3 setores que realmente a gente gosta. Uhum. Ô, Fernando, só para a gente terminar aqui, para a gente falar um pouco também da 20, se você puder passar algum spoiler, não exatamente assim uma informação privilegiada, mas o que vocês estão preparando também de talvez novos produtos, crescimento? A gente sabe também que tem alguns fundos que a gente investe, mas também tem fundos negociados em bolsa também, né? O que a gente pode esperar também, ou de novidade, de crescimento, enfim, ou algum mercado que vocês não estão ainda? O que a gente pode esperar aí para quem, não em termos de retorno, mas em termos realmente de grade de produtos aí para os cotistas, para os investidores? A gente está sempre estudando, né, assim, o lançamento de novos produtos, né? A gente é meio complicado falar assim de todos, porque provavelmente eu vou esquecer um ou outro e tal, mas são vários. A gente aqui tem um pipeline de mais ou menos uns 15 produtos para estar lançando, tá? No mercado de previdência, por exemplo, que é um mercado grande, né, um mercado de previdência aberta, onde as pessoas físicas investem já há bastante tempo, 90% do dinheiro, por exemplo, está ligado ao CDI. No nosso ponto de vista, é uma forma errada de você poupar dinheiro para a previdência, né, para o longo prazo. Então, ali, por exemplo, a gente está tentando lançar um produto que vai ser uma carteira bem diversificada, investindo no exterior, no Brasil, tal. A gente está construindo isso, a gente está bem próximo do lançamento, né, vai ser um negócio bem assim, diferente do que tem por aí. A gente tem outros fundos que a gente está lançando e está tentando colocar nas plataformas, então, fundo de uma estratégia mais ativa de bolsa, que também faz short, que é um fundo que já existe, é o 20 Total Return, mas a gente está conversando com algumas plataformas para estar plugando, né? Dessa parte mais estratégica, mais de investimentos de longo prazo, também a gente tem estudado vários setores, estudado concessão rodoviária, estudado saneamento. Então, assim, são setores que provavelmente a gente vai estar entrando, criando produtos e mostrando para os investidores. Uhum. Muito bom. Ô, Fernando, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Agradeço todo o nome da 20 aí. Enfim, a gente acha que vai estar cada vez mais próximo, né, de todo o time. Parabéns aí por toda a história. Eu queria aproveitar aqui para deixar um espaço também para você deixar seu recado final, né, enfim, a visão. Acho que você já mostrou mesmo assim, o tamanho, o viés positivo, otimista aí do time, mas passar um recado final aqui para todo mundo que está acompanhando. E de novo, muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade. Muito obrigado para todo o time aí da 20. Então, tá, joia. Eu que agradeço aqui em nome de todo o time, né? São 230 pessoas. Então, assim, eu queria agradecer em nome de todo o time mesmo essa oportunidade de estar falando. E o que eu queria deixar, assim, de recado aí para a turma é o seguinte, quer dizer, hoje em dia, os investidores, qualquer tipo, na verdade, de investidor, por menor que ele seja, ele consegue acessar produtos mais sofisticados que antigamente ele não conseguia acessar. Acho que essa é uma mudança muito grande que tem acontecido no mercado. Tá? A gente é uma gestora realmente focada no longo prazo. A gente pretende estar aqui daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tá? Os fundos que a gente faz gestão, vários deles, mais da metade, na verdade, dos recursos que a gente tem sob gestão são de longo prazo. Né? Então, isso quer dizer o seguinte, vocês podem contar com a gente para estar tomando conta de um pedaço da poupança de vocês e saibam que no nosso DNA a gente tem sempre esse cuidado com o risco. Tá? Então, que a gente vai estar fazendo o melhor possível para maximizar aí o retorno de vocês, mas olhando sempre o risco. Uhum. Muito bom. Eu vou deixar o site aqui para todo mundo, para quem quiser acompanhar, 20partners.com. Né? Tem todas as informações lá, também tem todas as plataformas, bancos, corretoras disponíveis, né? Mas o site oficial 20partners.com. Fernando, muito obrigado pelo bate-papo, pelo tempo novamente, né? Agradeço muito.
Espero vê-los em breve, né, e que a gente realmente tenha um ano, né, otimista, pelo menos com esperança, né, de crescimento econômico, né, realmente bolsa em alta, né, realmente trazendo valorização para o patrimônio de todos. Obrigado, Fernando, novamente. Um grande abraço. Um abraço, Marcos. Obrigado. Conte com a gente. Obrigado, Fernando. Boa tarde. Então, pessoal, a gente esteve aqui com o time da 20 Partners, né? A gente acabou de ver, de novo, repetindo o site deles, 20partners.com, tem todas as informações lá. Eles têm uma bagagem muito grande com gestão de ativos, né? Eu, na verdade, tenho até uma história relativamente incomum aí. Eu trabalhei no passado com uma gestora de recursos que era uma cisão ali da origem, né? De uma empresa que, na verdade, a 20 comprou. Enfim, eu conheço bem o case, conheço bem o time, né? São ótimos executivos, tem produtos, né, para todos os perfis, e eles cada vez mais vão estar aqui mais próximos aqui também de todo o time da BMC, tá? Tanto aqui no BMC Talks como no dia a dia. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela presença no nosso encontro aqui semanal, BMC Talks. Mandem sugestões, tanto aqui para o canal da BMC, como pelas minhas redes sociais. Mandem sugestões de quem você quer ver aqui no BMC Talks. Lembrando, aqui é um bate-papo direto, né? Quando tiver a vacinação, a gente também vai bater esse papo aqui ao vivo, aqui no nosso estúdio. Então mandem nomes, tanto de gestores, analistas, mas também de empreendedores, executivos, né, grandes profissionais de todos os mercados, tá bom? Mandem para cá as sugestões, a gente vai trazer mais. Na semana que vem, a gente já está preparando aí mais um BMC Talks muito especial, também com uma das maiores gestoras do país, tá? Tenha um ótimo final de semana e agora eu vou chamar a Débora para continuar o bate-papo. Lembrando aqui que realmente a gente está com a programação cada vez mais completa, cada vez vem mais novidades, né? Então a gente se vê para quem vou deixar aqui já um convite, a gente se vê na Sara Live, né, no meu canal aberto para todos, domingo 9h30, mas aqui no BMC News eu volto na segunda-feira às 9h45, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Débora Oliveira já está por aí para continuar a programação junto com vocês. Beleza, pessoal? Então, lembrando, oportunidades de investimentos nós encontramos todos os dias, principalmente aqui, essa é nosso grande desafio que a gente está construindo juntos para levar muita informação de qualidade para vocês. Beleza, pessoal? Então, uma ótima tarde. Débora, com você.